Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Eu sei que vocês estão bem animados, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Feche seus olhos por um momento, aquieta o coração, tira toda essa agitação. A partir de agora não é mais eu, é o Senhor que vai estar falando com você, em nome de Jesus. Senhor, hoje é a nossa última Santa Ceia desse ano, a qual o Senhor estipulou que estivéssemos aqui de manhã. Ontem eu ouvi uma pessoa dizendo assim: eu gosto do culto de manhã porque eu não me estresso, já vou direto com o coração aberto. Pai, obrigado por isso. Nós já acordamos com o desejo de te adorar. A tua presença já se fez presente no meio de nós. Não tem como dizer que nós não estamos sentindo o arder do nosso coração. Pai, prepara-nos, nos ensina, nos permita viver verdadeiramente a tua palavra. Que possamos sair daqui nesta manhã com desejo de transformação. Que não venhamos mais querer ser da mesma maneira. Em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 18. Eu falei um pouco sobre isso na igreja de Solemar. E o Senhor ministrou ao meu coração que continuasse. Mateus 18, 21. Todo mundo? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Diga assim comigo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu amo Deus. Eu amo Deus. Se realmente você é de Deus, se realmente você ama Deus, o seu dever é perdoar. Todos os cultos, exatamente todos os cultos, nós fazemos a oração do Pai Nosso.
Todos os cultos nós falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quanto mais você se vê pecador, mais perdão você pede para Deus, mais perdoado você é, mais perdão você tem para dar para o outro. O que acontece? Por que nós retemos o perdão? Porque nós nos achamos superiores àquele que nos ofendeu. Porque nós não estamos conseguindo enxergar os nossos erros, as nossas mazelas, e estamos culpando o outro por ter nos ofendido. Aí eu vou te fazer uma pergunta, uma reflexão. Pensa agora em algo muito ruim que você praticou e que Deus te perdoou. Algo que aos olhos do homem seria impossível ser perdoado. Esse pecado, esse ato que você cometeu, que às vezes ninguém sabe, mas Deus em secreto te perdoa. Ele é menor ou ele é maior do que o pecado que o teu irmão te causou? Você obteve o perdão de Deus, por isso você está aqui essa noite. Mas você não quer perdoar o teu irmão. Quem é você, diz o Senhor, para não perdoar? Quem é você? Quando nós retemos o perdão, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Porque o perdão é de Deus. Deus ordena do começo ao fim que nós perdoamos, porque Ele nos perdoou. A gente vê o que a humanidade fez lá no começo. O pecado subiu às narinas do Senhor. O Senhor destruiu a humanidade, deixou o dilúvio, colocou uma família dentro da arca para que desse continuidade. Aquela família também pecou, não tanto quanto os outros, mas ela foi perdoada. Através daquela família veio outras que continuaram pecando. O Senhor deu os 10 mandamentos, eles não cumpriram. Por amor à humanidade, pelo perdão, Deus enviou o seu único filho, Jesus, na cruz do Calvário, para nos perdoar. Porque se não fosse esse sacrifício, se não fosse esse perdão, nós não seríamos dignos de salvação. Jesus, o Rei da Glória, Filho de Deus, veio à terra, sofreu, foi crucificado, foi chamado de Beelzebul, colocaram vinagre para ele tomar quando ele teve sede, chicotearam ele até a morte, rasgaram o corpo dele inteiro. Ele perdoou os nossos pecados. Como já disse, pastor Loboque. E aí você acha que você não tem que perdoar? Presta atenção, igreja. Que tipo de crente nós somos? Como é que você diz que você é de Deus? Como é que você disse agora há pouco que você ama a Deus? Deus fala mesmo. Isso é mentira. E o pastor disse aqui: os mentirosos não herdarão o reino. Os mentirosos não herdarão o reino. Você está dentro da casa do Senhor mentindo o tempo todo. Porque se você diz que ama a Deus, você tem que fazer aquilo que Deus te instrui a fazer. As maiores dores que nós temos são dores familiares. Nós nos machucamos muito como família, todas as famílias. Você pode puxar a pregação, você pode puxar testemunho, você pode falar com a humanidade. As maiores dores causadas
causadas são feitas dentro da família. Nós nos conhecemos e achamos que nós conseguimos suportar todas as ofensas. E muitas vezes não conseguimos, porque nós nos achamos que precisamos fazer justiça, ou nós achamos que somos injustiçados, e começamos a quebrar relacionamentos. E aí nós precisamos ser de Deus para perdoar. Você já parou para pensar que a sua família, a família que você se encontra hoje, não foi você que escolheu, foi Deus. Foi Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Se Deus instituiu essa família para você estar, respeite, abençoe, ame, perdoe. Para Deus é inadmissível uma família ficar sem se falar, ficar de cara virada. Tem que existir o perdão. Você já parou para pensar agora em todos os relacionamentos em geral? Talvez a pessoa gritou com você, você não merecia, mas aquela pessoa, ela está passando por situações difíceis. Se você é crente, você vai falar assim: poxa, essa pessoa não é assim. Se ela fez isso é porque ela não está bem. Ela precisa de misericórdia. Ela precisa talvez ser cuidada ou ouvida por alguém. Ao invés de você fechar o seu coração, para pensar por que aquela pessoa agiu daquele jeito. Você já ofereceu ajuda para aquela pessoa que te magoou? Você já disse para aquela pessoa: olha, eu estou triste porque você fez isso comigo e eu amo você e me decepcionei. Mas quantas vezes você não decepcionou outras pessoas e obteve o perdão de outras pessoas? Provérbios, o Senhor vai dizer assim: 6 coisas Ele odeia e a 7ª Ele abomina. A 7ª diz, olha só, é muito forte quando Deus diz isso, que Ele odeia 6 coisas e a 7ª Ele abomina. É aquele que semeia intriga entre irmãos. O que acontece muito, a falta de perdão, é a contaminação. Nossa, você viu, fulano gritou, você viu, fulano falou, você viu, fulano fez. E aí você começa a semear discórdia. E aí você começa a gerar uma divisão. Nós que somos de Deus não podemos ser assim. A palavra do Senhor diz que temos que ser pacificadores. Aleluia. No meio de um vendaval, no meio do fogo cruzado, chega para outra pessoa e diga: calma. Aquela pessoa é uma bênção. Ela deve estar passando por algum problema. Isso que eu estou dizendo não é passar a mão na cabeça do erro. Isso que eu estou dizendo não é manipulação. Isso que eu estou dizendo é Bíblia. Bem-aventurados pacificadores, porque eles verão a Deus. Está dentro da palavra. Não sou eu que estou dizendo. Nós precisamos viver essa verdade em Cristo. Se o seu relacionamento com alguém está rompido, o seu relacionamento com Deus está rompido. Você acha que Deus está te ouvindo a sua oração? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama, você quer ser feliz, você quer ter as bênçãos do Senhor, mas você não deseja isso para o seu irmão? Errado. Está crucificando Cristo de novo. Essa passagem vai dizer de um homem, ele devia o seu Senhor, ele teria que vender a mulher e os filhos, vender. Você imagina, você está devendo lá uma conta de luz, e aí vem o cara da luz e fala: ó, você vai ter que me dar a tua mulher e os seus filhos, que eu vou fazer eles como empregado e a nossa dívida fica aqui.
aquele senhor olhou e falou: sua dívida está perdoada. Só que quando o Senhor nos perdoa, Ele vai nos provar para a gente também perdoar. Deus. E aí aquele homem foi lá, e o servo dele então deveu a ele. Ele se esqueceu que ele foi ajudado lá atrás. Ele se esqueceu que ele foi perdoado lá atrás. Ele foi no pescoço sufocando o seu servo. E ainda mandou o servo para a prisão. Os outros que estavam vendo foi até o Senhor e disse: Senhor, tenha misericórdia daquele que foi preso. Então o Senhor, Ele vem com a justiça. Em Hebreus o Senhor vai dizer: o reino da coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Cuidado, igreja, cuidado. E aí o Senhor então, dentro da palavra, Ele diz que Ele entregou aquele servo aos atormentadores, aos verdugos, espíritos malignos. Quando você não perdoa, o diabo te atormenta. Toda vez que você vê a pessoa, seu coração ferve. Toda vez que você ouve falar da pessoa, você quer fazer justiça. Toda vez que você ouve falar da pessoa, você quer falar alguma coisa contra ela. Você quer fazer com que aqueles que estão ao seu redor entendam que ela errou, que ela não presta, que você está certo. Espíritos atormentadores. Quando você não perdoa, você está ligado com a pessoa num jugo. Você passa 24 horas espiritualmente ligado com essa pessoa. Quando você perdoa, você está livre. O perdão traz liberdade. Aleluia, é verdade, meu Deus. Você pede perdão. Glória a Deus. Beleza, em nome do Senhor. Você pede perdão, a pessoa não te perdoa. O pecado está sobre ela, você está livre. Quantas vezes devo perdoar? Pedro diz para o Senhor: 70 vezes 7 por dia. Por dia. Você tem que perdoar todas as vezes que aquela pessoa errar com você. Você tem que perdoar, mas ela não se arrependeu, ela está cometendo erro. O problema é dela. O que importa é que você perdoe. O pecado tem que estar livre de você. O pastor disse aqui: Jesus vem como um ladrão, a gente não sabe o dia e a hora. E se você não estiver perdoando, se você tiver um relacionamento rompido, carinha virada, não vai para o céu. Precisamos entender isso. Vamos participar da Santa Ceia do Senhor amarrado com o demônio. Você está fazendo todas as coisas na igreja e achando que você vai ser salvo. Não, temos que perdoar. Igreja, talvez você diga assim: essa palavra não é para mim. Eu perdoo todo mundo. Mentira. Mentira. Que se o Senhor ministrou essa palavra, porque tem toda a igreja com algum sentimento que precisa ser perdoado. A palavra diz que o Senhor é a luz. Precisamos enxergar o pecado que está em nós. É verdade. Nós estamos vendo a sujeira dos outros, mas não estamos vendo a nossa. Nós estamos querendo para nós o Evangelho, a salvação, e não estamos entendendo que nada é sobre nós, que tudo é sobre os outros. Tudo é sobre os outros. A nossa vida é sobre os outros. Amamos os inimigos, apesar que não devemos ter. Ame. Ame. O Evangelho é esse, senão você está na religião errada. É amar o Senhor. Coloque na sua cabeça: o Senhor te perdoou. E o pecado que o outro fez com você é bem menor do que o pecado que você cometeu. E o Senhor perdoou. Nós vamos para a virada de ano. A gente faz metas para o próximo ano.
que no próximo ano a gente venha entender, fazer uma retrospectiva de 2023 e ver quantas coisas nós perdemos por causa de mágoa. Quantas coisas nós deixamos de fazer por causa de mágoa. Deixamos de estar numa festividade de família, deixamos de estar num passeio, deixamos de estar juntos, de ver o sorriso dos outros, deixamos. Hoje eu vi um vídeo de um casal de idoso e o filho chorando, porque ele sabia que em breve os pais vão falecer. A gente perde essa oportunidade por mágoa, por tristeza. E entenda que a falta de perdão, ela traz um monte de pecado, ela é raiz. Ela traz ódio, ela traz vingança, ela traz perseguição, ela traz rejeição. Todos esses sentimentos são demônios que operam no coração de quem não perdoa. Tem uma historinha onde havia dois irmãos. Os dois tinham uma fazenda. O que dividia essa fazenda era um riacho. E aqueles dois irmãos sempre foram muito unidos. Nunca haviam brigado, cresceram juntos, firme ali na amizade, na fidelidade. Eles tinham plantações, tinham gados. E ao final do mês eles faziam a contabilidade juntos. E numa certa época o irmão mais novo fez a contabilidade levando o dinheiro mais para ele, o irmão mais velho descobriu. E ali eles romperam um relacionamento, romperam uma amizade, romperam um amor de irmãos. E um certo dia passava um marceneiro e disse para o irmão mais velho: eu preciso de trabalho, eu tenho uma família para sustentar, eu sou marceneiro, me deixa fazer alguma coisa. E aquele rapaz disse assim: olha, então faça uma cerca. E contou a história para aquele marceneiro. Disse: olha, eu briguei com meu irmão, eu não perdoo o que ele fez, nós estamos rompidos, eu não quero olhar para ele, eu não quero ter contato com ele. Então assim, me faz uma cerca inteira aqui para que eu não veja nada dele, ele não veja nada que é meu. E esse rapaz foi passar o dia na cidade para fazer suas compras. E aquele marceneiro, então, ao invés de fazer a cerca, ele fez uma ponte no riacho, entre uma fazenda e outra. Quando aquele irmão mais velho chegou, ele foi brigar com aquele marceneiro. E daqui a pouco, no momento que ele estava brigando com o marceneiro, o irmão mais novo aparece na ponte chorando, correndo aos braços do mais velho, se ajoelhando, pedindo perdão, reconhecendo o quanto ele tinha errado, o quanto ele tinha falhado, que o amor era maior do que tudo que eles tinham vivido. E aquele irmão mais velho, então, naquele mesmo, ele esquece de tudo que aconteceu, abraça aquele irmão e se reconcilia. E aí aquele marceneiro não aceitou o pagamento e disse assim: esse é o meu papel, é construir pontes. É construir pontes. Construa pontes. Seja um construtor de pontes. Aleluia! Quando você vê alguém brigado com alguém, construa pontes. Não fique calado. Às vezes você vê uma pessoa de cara virada com a outra, você fala: o problema é deles, deixa que eles se acertem. Você está errado. Assim como em Romanos diz que nós também compartilhamos com o pecado do outro, a falta de perdão e a gente negar a ponte, nós estamos compartilhando com o pecado do outro também. Faça a ponte, mostra para aquela pessoa o quanto a outra é bênção, que a outra pode errar, mas que você também erra. Seja construtor de pontes, isso agrada o coração de Deus. Seja bênção na vida das pessoas. Sabe qual é o problema? A Bíblia diz que o amor seja não fingido. Nós queremos amar aquele e fazer por aquele que tem algo para nos oferecer. Amor de troca. Eu vou fazer porque eu sei que fulano vai me dar. Eu vou fazer
dê ao fulano isso. Faz por aquele que não pode te dar nada. Esse é o amor do Senhor. O amor seja não fingido. Quando alguém for te falar que está triste com alguém, abraça essa pessoa e diga: o Senhor diz, a palavra do Senhor diz, que o amor cobre multidão de pecado. O amor cobre multidão de pecado. Se você ama, o pecado do outro está coberto. Mas você não pode amar só aquele que você tem preferência. São todos. São todos. Quando você estiver no celular hoje, você pensa: eu quero ser ponte, eu não quero ser fogo. Eu quero ser ponte, eu quero ser bênção na vida das pessoas. As pessoas podem falhar comigo, as pessoas podem errar. O perdão, ele tem que ser constante na nossa vida se nós somos crentes. Igreja, não sei vocês, mas eu perdoei adultério, eu perdoei agressão, eu perdoei humilhação, eu perdoei rejeição, eu perdoei aqueles do meu sangue, eu perdoei. Eu não sou melhor do que ninguém, sofri muito, mas eu perdoei, porque eu quis ser de Jesus. Não é fácil. Hoje não é fácil, porque às vezes a gente quer tanto agradar, a gente faz tanto pelas pessoas, as pessoas não reconhecem. Às vezes nós levamos bronca por agradar outras pessoas. Quantas vezes? São coisas que ninguém sabe, é só você e Deus. Então, quando alguém te ferir, tenta entender como que está o coração dessa pessoa. Será que essa pessoa não está te ferindo porque ela quer um abraço seu? Será que essa pessoa não está te ferindo porque ela quer estar com você? Mude o seu pensamento, mude o seu olhar. Mude o seu olhar para as pessoas, porque você é ruim. Nós somos ruins. Nós, todos nós, começando por mim. Nossa carne é caída. Nossa carne é desprezível. Muda o teu olhar para as pessoas em nome de Jesus. Não se sinta superior a ninguém. Não se sinta melhor do que ninguém. Não prive de amar ninguém. Não prive de amar ninguém. Ah, mas o que vão dizer? Nós brigamos, quebramos o pau e agora nós estamos juntos. E daí? Você perdoou, que se lasque o que os outros pensam. Teve uma época aí de alguns jovens brigados, e aí colocaram uma frase: fala mal e anda junto. Maldade quem levou essa frase, porque os jovens eles estavam magoados com atitudes uns dos outros. O que eu vejo é pura rejeição, ciúmes, mas eles queriam estar juntos. E aquele que tem o olhar maldoso não entende. Ele vai criticar, ele vai julgar, mas só quem perdoa sabe a dádiva que é. Se você não perdoa, você está tomando um veneno que você vai morrendo todos os dias. Você vai morrendo todos os dias. É morte espiritual. Se você não perdoa, você deseja vingança. Se você não perdoa, você deseja queda. Se você não perdoa, você fala entre você mesmo: vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Logo, logo vai acontecer, fulano vai cair. Isso é oração de feiticeiro. Isso é um coração endurecido. Vamos rever a nossa vida com Cristo. Peça perdão, mesmo que a pessoa não mereça, porque você também não merece o perdão de Deus. Aceite o perdão, mesmo que a pessoa não merece, você também não merece. Você também ofende, você também magoa.
Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Reveja tudo que você faz, tudo que você fala. Ontem o pastor disse, Solemar, assim: se falar mal da minha ovelha, eu não vou aceitar. Eu vou brigar. Se falar mal dos meus filhos, eu não vou aceitar. Eu vou brigar. Se falar mal das minhas ovelhas, eu não vou aceitar. Quantas pessoas tentaram falar mal das minhas ovelhas e eu não aceitei? Assim como o pastor disse. Se falar mal do meu pastor, do meu esposo, eu não vou aceitar. Se falarem mal de mim, do meu esposo, ele não vai aceitar. Porque nós vivemos em perdão, em amor, em renúncia. Dificuldade temos. Estamos juntos há 25 anos. Passamos muita dificuldade em todas as áreas. Hoje, quando nós olhamos o que nós temos, só Deus sabe quantas faxinas eu fiz, quantas privadas eu lavei, quanto minhas filhas sofreram, eu levava elas junto. Tudo que temos foi construído entre um casal. Quantas humilhações passamos no meio de família, quantas humilhações passamos lá fora, mas nós estamos juntos. Aleluia. O diabo tenta, porque ele sabe, se destruir a família, ele está destruindo uma igreja. Esse ano nós passamos isso ferrenho. O diabo tentando contra nossos filhos, o diabo tentando contra o nosso casamento. Mas teve pontes. Quando o pastor foi desabafar com algumas pessoas, teve pontes. Você foi ponte de dizer: vocês se amam, tenha calma, tenha paciência, Deus é com vocês. Seja ponte. Quando eu estava triste, eu tive pontes. Louva a Deus por isso. Aprenda isso e leve para a sua vida. Não seja uma pedra de tropeço na tua família. Não seja uma pedra de tropeço na tua igreja. Não seja uma pedra de tropeço no meio dos seus familiares, das suas amizades. Seja ponte. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade em nome de Jesus.